Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Dependendo do horário que você está vendo essa gravação. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa tarde. Tô ajeitando a luz, né? Para dar uma variada, porque tá estourado aqui, né? O que a gente faz? A gente dá uma ajustada, né? Te tenta dar uma ajustada para ficar menos estourado? Será que é possível? Será que é possível? Acho que eu vou deixar assim, porque eu também tô com a cara, né? Tô com a cara na luz. Bora lá, minha gente. Como é que tá sendo pra vocês, hein? Poder sem limites. Ó, na playlist desse canal você encontra Você Pode Curar Sua Vida, Mais Esperto que o Diabo, a Magia, Caibalion, Poder do Agora, Limite Zero, A Lua Vermelha, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, As Cinco Linguagens do Amor, A Biologia da Crença, Os Quatro Compromissos, Como Se Tornar Sobrenatural, O Cavaleiro Preso na Armadura e This is. Este. Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tá abrindo tanto espaço, minha gente, é, de possibilidades, de percepções, de presença. Eu espero muito que você esteja. Ai, eu e a luz, né? Eu espero muito que você não testei antes. É isso, entendeu? A realidade é essa. É, a gente não pode mentir, né? A realidade é essa. Vamos lá, sem mais delongas. Esse capítulo é curtinho. Eu não vou ler dois. Por quê? Porque aí o outro capítulo, cadê? Aí o outro capítulo, ele é mais longo. Então a gente vai ficar em umas 2 horas, né? Então vamos deixar um capítulo para outra semana, certo? Então, andiamo. Vamos lá? Então, na parte 5. É parte 5? Yes. Parte 5. A mente está em seu próprio lugar e em si mesma. Pode fazer um céu do inferno, um inferno do céu. O mundo em que vivemos é um mundo em que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será também. Gente, deixa eu gravar isso no Instagram. Você permite? Quem tá aqui ao vivo? Permite? Ó, não está com fio. Deixa eu ver se eu colocar sem filtro, se estoura a luz. Não, não fica estourada. É a câmera, que é a câmera HD, né? Então, e eu tô parecendo a Frozen, a Branca de Neve com o nariz vermelho. É o que temos para hoje. Vamos lá, peraí. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será também. Como aprendemos no capítulo anterior, a crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, responsáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e, assim, como vivê-las. É com elas que ligamos ou desligamos o nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. Bingo! É isso que eu tô falando. Tá desfocado, né? O caminho para o sucesso consiste em saber o seu resultado, agir
Saber que resultado se está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso. Até se ter sucesso. Gente, tá entendendo esse ponto? Peraí. O mesmo é verdade para as crenças. Você tende a encontrar as crenças que apoiam o seu resultado, as crenças que o levem aonde quer ir. Se as suas crenças não fazem isso, você tem de pegá-las e tentar outra coisa nova. Reprogramação. É, As pessoas às vezes ficam desconcertadas quando falo sobre as mentiras do sucesso. Quem quer viver de mentiras? Mas tudo o que quero dizer é que não sabemos como o mundo é na realidade. Não sabemos se a linha é côncava ou convexa. Não sabemos se as nossas crenças são verdadeiras ou falsas. No entanto, o que podemos saber é se elas funcionam, se nos apoiam, se tornam nossas vidas mais ricas, nos fazem ser pessoas melhores, se nos ajudam a nós e aos outros, ou se não, se são mentiras, né? A palavra mentiras é usada nesse capítulo como um consistente lembrete de que não sabemos. Peraí. Que não sabemos ao certo, com exatidão. São como as coisas. Peraí. Consistente lembrete de que não sabemos ao certo como são as coisas com exatidão. Uma vez que sabemos que a linha é côncava, por exemplo, não estamos mais livres para vê-la como convexa. A palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto. Antes é uma maneira útil de nos lembrar que não importa o quanto acreditamos num conceito devemos ser abertos para outras possibilidades e o contínuo aprendizado. Sugiro que olhe para estas 7 crenças e decida se são úteis para si. Encontrei-as repetidas vezes em pessoas de sucesso que modelei. Para modelar excelência, temos que começar com os sistemas de crenças da excelência. Descobri que essas 7 crenças fortaleceram pessoas a usar fazer mais, adotar maiores medidas e produzir maiores resultados. Não estou dizendo que são únicas crenças úteis do sucesso, são um começo. Elas funcionam para os outros e gostaria que visse se funcionam para você. Vamos lá. Crença. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Escolhermos felicidade é o que teremos. Se escolhermos. Peraí. Quero gravar pelo menos essa partezinha aqui. Sério, assim será dado. Partezinha no Instagram. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Lembre-se da história de Mitchell. Qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade? Ele decidiu aproveitar o que acontecera e trabalhar com isso a seu favor, de todo modo que pudesse. Da mesma forma, todas as pessoas de sucesso têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o retorno ou feedback que tragam de seu ambiente, ou seja, não importa o quão negativo ou o retorno, né, das pessoas e da situação. Elas pensam em termos de possibilidade. Pensam que tudo acontece por uma razão e isso as satisfaz. Acreditam que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior. Eu tô falando muito isso, né? Porque eu tô aplicando muito isso em mim. Tudo acontece para o nosso bem. Tudo acontece tudo acontece para o nosso crescimento. Então, a gente precisa focar nisso. E quando a gente foca nisso, a gente abre para a solução, a gente abre para as possibilidades. É, a luz é algo que está me incomodando.
Bom, ahn, tá. Posso garantir-lhe que pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma. Pense sobre isso em sua própria vida. Há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação. Digamos que sua firma, sua empresa, falha ao tentar conseguir um contrato com o qual você tinha contado, um contrato que você estava certo que merecia. Alguns de nós ficaram magoados e frustrados. Podemos sentar em uma casa e lastimar. Peraí. Podemos sentar em casa e lastimar, ou sair e nos embebedar. Alguns ficam loucos. Podemos culpar a companhia que julgou o contrato, imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes, ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa. Tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco, mas não resolve o problema. Não nos deixa mais próximos do resultado desejado. É preciso muita disciplina para sermos capazes de refazer os nossos passos, aprender lições penosas, reparar falhas e dar boa olhada nas novas possibilidades. Mas é uma única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo. Deixe-me lhe dar um bom exemplo de possibilidade. Marilyn Hamilton, uma antiga professora e rainha de beleza, é uma mulher de negócios bem-sucedida em Fresno, Califórnia. É também a sobrevivente de um terrível acidente. Quando tinha 21 anos, caiu num terreno pedregoso, num acidente de voo livre, que a deixou de cadeira de rodas, paralisada da cintura para baixo. Merlin certamente podia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer, porém concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela. Tentou ver na tragédia a oportunidade. A princípio, ficou frustrada com a sua cadeira de rodas. Achou-a muito apertada e restritiva. Nem você nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas, mas Marilyn Hamilton podia. Ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor. Assim, juntou-se a dois amigos que faziam asas delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor. As três formaram uma companhia chamada Motion Designers. É agora uma história de sucesso de muitos milhões de dólares que revolucionou a indústria de cadeira de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano da Califórnia em 1984. Empregaram seu único funcionário em 1981 e agora tem 80 e mais de 800 revendedores. Não sei se Marilyn alguma vez sentou-se conscienciosamente e tentou imaginar as suas crenças, mas ela atuou a partir de um sentido dinâmico de possibilidade, um sentido do que podia fazer. Em verdade, todos os grandes sucessos trabalham no mesmo esquema. Pare um momento para pensar outra vez em suas crenças. Em geral, você espera que as coisas funcionem bem ou mal. Você espera que os seus melhores esforços sejam um sucesso ou espera que sejam contrários? Você vê o potencial em uma situação ou vê obstáculos? Muitas pessoas tendem a enfocar o negativo mais do que no positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer. Crenças em limites cria passos limitados. A chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais alto de recursos. Em nossa cultura, os líderes são as pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim. Peraí. Em nossa cultura, os líderes são as pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim. Impossível? O que aconteceu em Israel? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá consegui-la. Crença 2: nada há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultados. Essa crença é quase um corolário de número um. Corolário. Gente, corolário. E é também importante em si mesma. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. No entanto, todos nós
Podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra. Fomos todos reprovados num teste, sofremos por um romance frustrante que não deu certo, montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado. Usei a palavra efeito e resultados porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracassos, não acreditam nele. Isso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os supersucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos terão tido a experiência de aprendizado. Elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa, tentam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Pense nisso. Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje a mais do que ontem? A resposta é claro, a experiência. Pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar. Você não entra num lugar assim, e se der errado? E você pensa em todas as possibilidades que vão dar errado. É isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos. Você tem medo do fracasso? Bem, como se sente sobre aprendizado? Você pode aprender com cada coisa humana e pode, por meio disso, ter sucesso em qualquer coisa que faça? Certa vez, Mark Twain disse: Não há visão mais triste do que um jovem pessimista. Ele estava certo. Pessoas que acreditam em fracasso têm quase garantida a existência medíocre. Fracassar é alguma coisa que só não é percebida pelas pessoas que conseguiram grandeza. Elas não residem com ele, não juntam emoções negativas a alguma coisa que não funciona. Deixe-me compartilhar com vocês a história de vida de alguém. Trata-se de um homem que faliu no negócio aos 31 anos de idade, foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32, faliu uma vez no negócio aos 34, superou a morte de uma namorada aos 35, teve um colapso nervoso aos 36, perdeu uma eleição aos 38, perdeu as eleições para o Congresso aos 43, 46, 48, perdeu uma disputa para o Senado aos 55, fracassou na tentativa de tornar-se o vice-presidente aos 56, perdeu uma disputa senatorial aos 58, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome do homem é Abraham Lincoln. Poderia ele ter se tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como um fracasso? É pouco provável. Há uma famosa história sobre Thomas Edison após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido. Alguém perguntou-lhe: Você vai ter 10.000 fracassos? E ele respondeu: Eu não falhei. Acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Peraí, eu não falhei. Acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Tinha descoberto com um outro conjunto de ações produzir um resultado diferente. E aí o William Shakespeare fala: Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar por medo de tentar. Vencedores, líderes, mestres, pessoas com poder pessoal, todos entendem que se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito que quer, isso é simplesmente feedback. Você usa essa informação para fazer distinções mais precisas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja. Certa vez, Buckminster Fuller escreveu: Qualquer coisa que os seres humanos tenham aprendido, eles o fizeram como consequência do processo de tentativa e erro. Os humanos só aprenderam por meio de erros. Algumas vezes aprendemos com os nossos erros, outras vezes com os erros dos outros. Pare um minuto para refletir sobre os cinco maiores, assim chamados
fracassos de sua vida. O que aprendeu com essas experiências? É provável terem sido algumas das mais valiosas lições que teve na vida. Fuller usa a metáfora do leme do navio. Diz que quando o leme está no ângulo em direção a um outro lado, o navio tende a manter o rumo, sem a intenção do timoneiro. Ele tende a corrigir o rumo, movendo para trás, em direção à posição original, em um processo interminável de ação e reação, ajustamento e correção. Imagine isso em sua mente. Um timoneiro em mar tranquilo dirigindo seu barco mansamente em direção ao seu destino, superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota. É uma imagem agradável e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso. Mas a maioria de nós não pensa dessa maneira. Cada erro, cada engano tende a fixar-se na bagagem emocional. É um fracasso que se reflete muito mal em nós. Peraí. Muitas pessoas, por exemplo, ficam desanimadas porque são gordas. Muitas atitudes em relação à obesidade não mudam em nada. Em vez disso, poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro. Conseguiram esse novo resultado praticando novas ações. Conseguirão, né? Não conseguiriam. Conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações. Se você não tiver certo de que ações precisam para conseguir esse resultado, preste especial atenção ao capítulo 10, ou modele alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro. Descubra que ações especialmente essa pessoa consegue, mental e fisicamente, para permanecer sempre magra. Consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados. Enquanto encarar o seu excesso de peso como um fracasso, você estará imobilizado. No entanto, no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu, portanto, um resultado que você pode mudar outra vez, então o seu sucesso será garantido. A crença no fracasso é um modo de envenenar a mente. Quando armazenamos emoções negativas, afetamos a nossa fisiologia, o nosso processo mental e o nosso estado. Uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é o seu medo de fracassar. Dr. Robert Schuller, que ensina o conceito de pensamento de possibilidade, faz uma grande pergunta. O que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. O que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. Como responderia? Se realmente acreditasse que não poderia falhar, poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados, fortalecedores. Não estaria você ficando melhor tentando-os? Não é essa a única maneira de crescer? Portanto, sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como fracasso, há somente resultados. Você sempre produz um resultado. Se não é aquele que deseja, pode só mudar as suas ações e produzir novos resultados. Corte a palavra fracasso, assinale a palavra resultado neste livro e comprometa-se a aprender com toda a experiência. Não é vamos à crença 3. Peraí, só ver um negocinho aqui.
Pronto. Crença 3. Qualquer coisa que aconteça, assumo a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles. A frase que você ouvirá com frequência é: sou responsável, cuidarei disso. Não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes. Os realizadores tendem a acreditar que não importa o que aconteça, seja bom ou mal, eles o criaram. Se não realizaram isso com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora, não sei se isso é verdade. Nenhum cientista pode provar que os seus pensamentos criaram nossa realidade, mas é uma mentira útil. É uma crença fortalecedora. Por isso, prefiro acreditar nela. Acredito que geramos as nossas experiências de vida, seja por comportamento, seja por pensamento, e que podemos aprender com todas elas. É, comprovado cientificamente não foi, né? Mas existem provas, sim, sobre. Se você não acredita que está criando o seu mundo, sejam os seus sucessos ou fracassos, então está à mercê das circunstâncias. As pessoas simplesmente acontecem com você. Só um minuto, só um minutinho, gente. Eu quero acender essa ring light aqui. Eu tô com uma luz aleatória aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aquela tá péssima. Aí, ó. Mas aí não dá, né? Vou ter que acender a luz, né? Peraí. Eu acabei fazendo um monte de coisa aqui. Nossa, estava fazendo mentoria, depois eu participei de uma mentoria, no final das contas, acabou ficando tarde. Tá bom, né? Tá melhorzinho do que a cara estourada, né? Ah, as coisas simplesmente acontecem com você. Você é um objeto, não um sujeito. Deixe-me contar-lhe. Se eu tivesse essa crença, partiria agora e procuraria outra cultura, outro mundo, outro planeta. Porque ficar aqui se você é só um produto de forças externas do acaso? Assumir responsabilidade é, em minha opinião, uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. É também um exemplo de crença apoiando outras crenças, de capacidade sinérgica de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá o seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. É também um exemplo de crença apoiando outras crenças, de capacidade sinérgica de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá o seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. Se você estiver no controle, terá sucesso. Uau! Essa ring light aqui, ela morreu. Não dá. Ai, tá quase derrubei a taça. Agora a luz não tá tão estourada, né? Melhorou. Vai melhorar. John Kennedy tinha o seu sistema de crenças. Dan Rather, certa vez, disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder durante o incidente da Baía dos Porcos, a fracassada invasão de Cuba, quando perante o povo norte-americano disse que aquilo fora uma atrocidade que nunca deveria ter acontecido, e então assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder. Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer. Aqueles que assumem responsabilidades estão com força, aqueles que evitam estão enfraquecidos. O mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiro também no âmbito pessoal. Quase todos nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém.
Tentamos dizer a alguém que o amamos ou que entendemos o problema que ele está tendo. Mas se, em vez de passarmos uma mensagem positiva, ele as entendem como negativa, ficam transtornados e hostis. Em geral, nossa tendência é de também ficarmos aborrecidos, culpá-los, torná-los responsáveis por qualquer mal-entendido que tenha surgido. Essa é a maneira mais fácil, mas nem sempre a mais sábia. O fato é que a sua comunicação pode ter sido acionador. Você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja, se lembrar o seu efeito, isto é, comportamento que quer criar. Compete a você mudar o seu comportamento, tom de voz, expressões faciais e assim por diante. Dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que você obtém, mudando as suas ações. Você pode mudar a sua comunicação. Retendo a responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que produz. Crença 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo, a fim de usá-las. Sabem como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Se você estudar pessoas que estão com poder, descobrirá que têm um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente têm pouco domínio de cada detalhe de seu empreendimento. Falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode poupar para as pessoas um dos nossos insubstituíveis recursos, o tempo. Observando as pessoas de sucesso, a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, nos tornamos capazes de duplicar as suas ações e assim os seus resultados em muito menos tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você. Mas realizadores invariavelmente conseguem ser avaros quanto ao tempo. Eles extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam e não se detêm no resto. É claro que se estiverem intrigados com alguma coisa, se quiserem entender como o motor funciona ou como o produto é manufaturado, usam tempo extra para aprender, mas estão sempre conscientes de que do que mais precisam, sempre sabe que é essencial e o que não é. Aposto que se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade, você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática. Mas, de qualquer forma, está feliz por poder dar um toque no interruptor e acender as luzes. Duvido que muitos de vocês estejam agora sentados em suas casas lendo este livro à luz de velas. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem e o que não é, a fim de eficientemente usar a informação deste livro e de usar tudo que você é nesta vida. Deve descobrir que há um equilíbrio entre uso e conhecimento. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes ou pode aprender a colher o fruto. Pessoas de sucesso não são sempre as que têm maiores informações ou maior conhecimento. É provável que haja muitos cientistas e engenheiros em Stanford e na Caltech que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs ou Steve como é que é? Wozniak. Mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que têm. São eles que conseguem resultados. Crença 5. As pessoas são os seus maiores recursos. Indivíduos de excelência, isto é, pessoas que conseguem resultados notáveis, quase universalmente têm um tremendo senso de respeito e de reconhecimento pelas pessoas. Têm um senso de equipe, de interesse comum e unidade. Se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios, como Innovation and Entrepreneurship, enfim, peraí, inovação e empresas e busca da excelência ou, enfim, não vou nem arriscar traduzir aqui. É que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas e que a maneira de ser bem-sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto.
Tudo nós vimos, tudo, todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas, onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório, e onde ambos se entrosam para avaliar desempenhos. Os seus sucessos refletem as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitamos as pessoas em vez de tentar manipulá-las. Quando Thomas, J. Peters e Robert Waterman, autores da Procura por Excelência, eu acho que é isso em português, apuraram os fatores, é porque está em inglês aqui que eu acho que não tem o título em português, né? Apuraram os fatores que tornam grandes as empresas. Uma das coisas chaves que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas. Dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que a respeito do que o respeito pelo indivíduo, escreveram. Empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios, não como ferramentas. Yes, é isso que eu acredito, gente. Notaram que num estúdio, 18 dos 20 executivos entrevistados disseram que o sucesso da companhia dependia da filosofia das pessoas orientadas pela HP. A HP não é um varejo que negocia com o público ou companhia de serviços dependentes de boa vontade. É um negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia. Mas mesmo lá, está claro que lidar com eficiência com as pessoas é visto como um desafio predominante. Como em relação a muitas crenças apresentadas aqui, também no caso desta, é mais comum as pessoas fingirem que a aceitam do que a adotarem na realidade. É fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, sejam de sua família ou do serviço, com respeito. Nem sempre é tão fácil fazê-lo. Enquanto você lê este livro, a minha mente tenha em mente a imagem de um timoneiro reajustando a rota do seu navio à medida que se desloca em direção ao seu destino. Com a vida é a mesma coisa. Temos de nos manter sempre alertas, reajustar o nosso comportamento e recalibrar as nossas ações para termos certeza de estarmos indo aonde queremos. Dizer que você trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. Aqueles que são bem-sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros como podemos fazer isso melhor, como podemos aceitar isso, como podemos conseguir resultados melhores. Eles sabem que para um homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será muito difícil igualar os talentos reunidos de uma equipe eficiente. Crença 6. Trabalho é prazer. Você conhece alguma pessoa que alcançou grande sucesso fazendo o que odeia? Eu não. Uma das, uma das chaves do sucesso é fazer o casamento bem-sucedido entre o que faz e o que gosta. Pablo Picasso certa vez disse: quando trabalho, descanso. Ficar sem fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Quando trabalho, descanso. Ficar sem fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Podemos não pintar tão bem como Picasso, mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar trabalho que nos revigore e nos excite. E podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muitos dos aspectos do que fazemos no prazer. Peraí. E podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muito dos aspectos do que fazemos no prazer. Sim. Mark Twain disse: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. É se divertir trabalhando, né? É isso que pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Hoje em dia, ouvimos falar muito de maníacos por trabalho, e há algumas pessoas para quem o trabalho tornou-se uma obsessão, algo pouco saudável. Elas parecem não conhecer nenhum prazer fora do seu trabalho, mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada. Os pesquisadores estão descobrindo coisas surpreendentes sobre alguns maníacos por trabalho. Há alguns que parecem loucamente concentrados no trabalho porque o amam. Isso os desafia, os estimula a olhar o trabalho de um modo como a maioria de nós olha o prazer. Eles o veem como uma maneira de expandir-se, aprender coisas novas, explorar novos caminhos.
Alguns tipos de trabalho conduzem mais a isso do que outros. Espera aí, alguns tipos de trabalho conduzem isso mais, não, conduzem mais a isso do que outros? Claro que sim. A chave de dirigir o seu caminho para peraí, a chave é dirigir o seu caminho para aqueles empregos. Uma daquelas espirais ascendentes está trabalhando aqui. Se puder encontrar meios criativos para fazer o seu trabalho, isso ajudará a mover-se em direção ao trabalho, que é até melhor. Se você decide que trabalho é algo enfadonho, nada mais que uma maneira, nada mais do que uma maneira de trazer para casa o pagamento, é provável que ele nunca será alguma coisa a mais. Falamos antes. Minha cachorra tentando entrar. Oi, meu amor. Falamos antes. Peraí. Ela parece um gato, quer ficar no colo. É, meu amorzinho. Hum, tava dormindo? Hum? Fica aqui quietinha que eu vou terminar aqui o livro, tá bom, meu amor? Vamos lá. Falamos antes sobre a natureza sinérgica. Cadê? Sinérgica de um sistema de crenças coerente, a maneira positiva como as crenças apoiam outras crenças positivas. Este é outro exemplo. Não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas. Há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade. Pessoas que decidiram não assumir responsabilidades. Pessoas que decidiram acreditar no fracasso. Não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho. Não estou sugerindo que você deva fazer o seu mundo girar em torno de seu trabalho, mas estou sugerindo que enriquecerá o seu mundo e o seu trabalho se tentar colocar nele a mesma curiosidade e vitalidade que coloca em seu lazer. Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos, a crença 7, hein? Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso têm crença no poder da confiança. Se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso, é de que não há grande sucesso sem grande confiança. Se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e as mais fortes. Descobrirá que são aquelas com maior confiança. Falei sobre isso, não sei aonde agora. A grande bailarina russa Anna Pavlova disse certa vez: seguir um objetivo sem parar, esse é o segredo do sucesso. É só uma maneira de exprimir a nossa fórmula do sucesso definitivo. Conhecer o seu efeito, modelar o que funcione, tomar medidas, desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando-se até conseguir o que quer. Ou seja, aparar, ajustar, né? Lapidar o diamante que você é até conseguir o que você quer. É sobre isso. Mas não parar, é o que eu falo. Eu até postei hoje. Eu não paro. Eu não paro mais. Eu já desisti de muita coisa na minha vida. Hoje eu não paro mais. Eu desacelero, eu recalculo a rota, eu descanso, mas eu não paro. Eu não paro mais. Eu não paro quando tá difícil. Eu não paro quando, sei lá, quando vem alguma emoção, eu lido com ela, eu aprendo a lidar com ela, enfim, eu ajusto a rota, mas eu não paro, não paro mais. Vemos isso em qualquer campo, mesmo naqueles em que a habilidade natural parece ser predominante. Nos esportes, por exemplo, o que faz de Larry Birds é um dos melhores jogadores de basquete. Muitas pessoas ainda estão imaginando. Ele é lento, não pode pular. Num mundo de donzelas graciosas, ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta. Mas quando chega o momento exato, Larry Bird é bem-sucedido porque possui uma confiança imensa na vitória.
Ele pratica com afinco, tem mais obstinação mental, joga com mais garra. Ele quer mais, consegue mais de suas habilidades do que quase todos os outros. Patty Rose abriu o seu caminho para o livro dos recordes da mesma maneira, usando com frequência o seu compromisso com a excelência como uma força que o dirigia para colocar tudo que podia em tudo que fazia. Tom Watson, nossa gente, Tom Watson, o grande jogador de golfe, não era nada especial em Stanford. Era só outro garoto no time, mas o seu treinador ainda se maravilha com Watson, dizendo: Nunca vi alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre atletas raras vezes diz alguma coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Antes de atingir o apogeu, Dan Hatter era uma lenda com o mais esforçado repórter de televisão em Houston. Eles ainda falam de quando fez uma reportagem pendurado numa árvore, enquanto um furacão fugia em direção à costa do Texas. Ouvi outro dia alguém falar sobre Michael Jackson e dizer que ele era um milagre surgindo da noite para o dia. Milagre da noite para o dia? Michael Jackson tem grande talento? Certo, ele tem. Ele trabalhou esse talento desde os 5 anos de idade. Tem dado espetáculos desde então, praticando o seu canto, aperfeiçoando sua dança, escrevendo suas canções. É claro que tinha algum talento natural. Ele também cresceu num ambiente em que o ajudou, desenvolveu sistemas de crenças que o estimularam, teve muitos modelos de sucesso disponíveis, teve uma família que o guiou, mas o pano de fundo era que ele queria pagar o preço. Gosto de usar a expressão WIT, que é whatever it takes. Isto é, o que for necessário. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazer o que for necessário para terem sucesso, sem, é claro, prejudicar alguém. Isto, tanto quanto alguma outra coisa, é o que distingue das outras. Existem muitas crenças que favorecem a excelência? Certo que sim. Quanto mais você pensa nelas, tanto melhor. Com este livro, você irá ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode juntar. Lembre-se, sucesso deixa pistas. Estude aqueles que são sucesso. Descubra as crenças chaves que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes. Essas 7 crenças fizeram maravilhas para outros antes de você e acredito que possam fazer maravilhas por você, se puder comprometer-se firmemente com elas. Quase posso ouvir alguns de vocês pensarem, bem, isto é um grande se, né? Ai, se. E se você tiver crenças que não apoiam? E se suas crenças forem negativas e não positivas? Como mudamos as crenças? Você já deu o primeiro passo, estar consciente. Você sabe o que quer. O segundo passo é ação, aprender a controlar as suas representações internas e crenças e aprender como dirigir o seu cérebro. Assim, começamos a juntar pedaços que acredito assim começamos a juntar pedaços que, acredito, levem à excelência. Começamos com a ideia de que a informação é o bem dos reis, que mestres comunicadores são aqueles que sabem o que querem e que tomam medidas efetivas, variando seu comportamento até obterem resultados. No capítulo 2, aprendemos que o caminho para a excelência passa pela modelagem. Se você pode encontrar pessoas que criaram sucesso sólido, pode modelar as ações específicas que elas praticaram com coerência e que produzem resultados. Suas crenças, sintaxe mental e fisiologia, a fim de poder produzir resultados similares num tempo de aprendizado menor.
No capítulo 3, falamos sobre o poder de Estado. Vimos como comportamentos fortes, ricos, de recursos e efetivos resultam de uma pessoa que esteja num estado neurofisiológico efetivo e rico de recursos. No capítulo 4, aprendemos sobre a natureza da crença, como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência. E neste capítulo, exploramos as 7 crenças que são os alicerces da excelência. Agora eu vou compartilhar com vocês técnicas poderosas que podem ajudá-los a fazer uso do que aprenderam. Então, no próximo capítulo, dominando a sua mente, como dirigir o seu cérebro. Não encontre um defeito, encontre uma solução. Henry Ford. Uau! É sobre isso. Então, dominando a sua mente, como dirigir o seu cérebro, o que mais que vai ter aqui? Relação de submodalidades possíveis. Vai ser um capítulo bem profundo, hein, gente? Palavras predicadas. Isso aqui eu aprendi tudo. Gente, eu aprendi tudo isso no curso de PNL, hein? Olha só. É legal você ter o livro para você ver essa tabelinha aqui, ó, de palavras predicadas, frases predicadas. É só para ter um entendimento, uma clareza maior, né? Mas a prática, né, é, é a melhor coisa. É isso, minha gente. Poder sem limites. Obrigada, mais um dia, mais uma oportunidade. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. Deixa seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo e até as lives anteriores, né? Onde a gente já leu, onde lemos, perdão, onde a gente já leu 4 partes desse livro, e essa é a quinta, e traz mais conhecimento que prático para você aplicar na sua vida, certo? Ah, então a gente se vê por aí, a gente se vê nos stories, a gente se vê por aqui na próxima semana, nos vídeos aí. Yes! Mais um dia, mais uma oportunidade. Até a próxima semana. Obrigado. Tchau.